Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso HCast, o nosso podcast do Homem com H minúsculo, aquele nosso espaço para falar sobre questões de reconstrução, de novos valores, de crescimento pessoal. Eu sou o Dr. Diego Almeida, andrologista, cuido da saúde do homem. Eu sou o Gessé Oliveira, também andrologista, e hoje nós vamos receber aqui um convidado que eu tenho certeza que vai agregar muito, não é, Diego? Ah, com certeza. Eu vou deixar ele, logicamente, se apresentar, mas assim, primeiro dizer que é uma honra para mim, né, uma felicidade trazer um amigo, né, um parceiro nessa jornada, tá certo? O Rafael Gazineu, o famoso Rafael Zuzu, né, educador físico, trabalha comigo também dessa parte, né, meu personal trainer. Então, Rafa, se apresenta, fala pro pessoal, diz aí sobre o que é que a gente veio bater esse papo hoje e vamos continuar. Vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite de Gessé, Diego, obrigado, tá? Mais uma vez, já agradeci no particular, agora para vocês aqui presencialmente. Bom, eu sou o Rafael Gazineu, Rafael de Andrade Gazineu, vulgo Zuzu, como já me conhecem desde criança e aí foi passando pela vida. Tenho 13 anos de atuação como personal trainer, né? Me formei em 2012, desde então foi só uma crescente, graças a Deus. As coisas foram acontecendo muito naturalmente na minha vida e eu só tenho a agradecer muito por isso. Hoje eu conto com 2 especializações, além da minha formação, da minha graduação, que é especialista em saúde da mulher, voltado um pouco mais para o treino feminino, que tem suas peculiaridades, e especializado em biomecânica aplicada ao exercício físico, voltado para a prática da musculação, que é onde eu me encontro mais, né? Onde eu atuo mais, tá? Basicamente é isso. Sempre gostei de esporte minha vida toda. Na época que eu pensei em fazer faculdade, o que é que eu ia fazer, o que é que eu ia estudar, fiquei muito entre medicina, nutrição e educação física, né? Medicina, não sou muito de sangue, não. Então, já deletei logo. Até gostava, mas eu falei, não, isso aqui não dá. Aí pesou na balança entre a nutrição e a educação física. Aí, como eu falei, sempre gostei muito de esporte, né? A minha vida toda, hoje eu jogo bola, eu surfo, eu treino, eu corro, eu sou esportista nato, né? Então, optei pela educação física e creio para mim que foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. Muito satisfeito, muito gratificante ver o resultado que eu consigo proporcionar para os meus alunos, né? Que hoje eu não vendo um plano, hoje eu vendo um estilo de vida. Então, a pessoa quando me procura, eu converso com ela, independente do objetivo que ela queira ou não, eu vou vender uma qualidade de vida para ela. Eu falei, vamos mudar de vida, vamos mudar algumas coisas, está disposto a isso? Porque não adianta a pessoa me procurar com um objetivo específico. Quero emagrecer, Rafa, quero perder X quilos, Rafa, quero ganhar massa muscular. Beleza. E como você vai manter isso depois? O ganhar ou perder é muito fácil. O problema é você se sustentar. Então, isso aí é para mudar o estilo de vida muitas vezes, né? E a pessoa está disposta ou não. Eu preciso saber com o que eu estou lidando ali naquele momento. Entendeu? E eu acho que é excelente, porque acho que uma coisa que a gente sempre está aqui falando é exatamente isso, né? A gente vai falar com os nossos pacientes, com quem a gente conversa, com quem a gente cuida, sobre exatamente isso, né? Mudança de estilo de vida. Perfeito. Você está propondo a gente está falando aqui sobre temas do universo masculino. Então, esse homem, ele precisa estar disposto a querer melhorar. Não adianta só chegar e falar, poxa, eu tenho aqui um nível de testosterona baixo. Exato. Tudo bem. A gente vai cuidar disso, a gente vai repor, a gente vai trabalhar isso, mas o que você vai poder fazer a mais para melhorar? E um dos pilares que a gente sempre bate, a gente sempre fala, é a questão da atividade física, né? Da longevidade. E aí eu vou aproveitar esse gancho para fazer vamos dizer assim, uma pergunta inicial. Qual a importância, logicamente, que você acha da atividade física, né, na saúde, vamos dizer assim, desse homem, e a importância de fazer um treino, de fazer uma atividade física supervisionada, né? Porque a gente, como médico do homem, quer estar do lado do nosso paciente na jornada. E você, o que é que você acha, assim, dessa importância, vamos dizer? Então, no meu dia a dia, eu já vi muita coisa. A galera que treina sozinha, sem um acompanhamento específico direito, né? Gente se machucando, gente fazendo coisa errada, gente treinando há 5, 10 anos e não tendo nenhum tipo de resultado. Então, acho que o principal de você estar sendo bem orientado por uma pessoa, né, que estudou, que se especializou naquela área ali, é justamente isso. Você conseguir ter uma longevidade, obviamente, com qualidade. Você conseguir atingir os seus objetivos, suas metas, né, dentro de um determinado tempo. Não solto. Eu quero perder 10 quilos. Tá, mas e aí? Quanto tempo você quer isso? 10 anos? 20 anos? 3 meses? 4 meses? O trabalho do personal, no meu caso, é você ajustar o que é que o seu cliente, no seu paciente, no caso, ele vai querer, o seu objetivo específico, e dentro disso ele ser extremamente bem orientado. E isso faz total diferença. Não é porque é da minha área que eu estou vendendo o meu ticket, digamos assim, não. Mas é porque realmente no meu dia a dia, são 13 anos, né? Vendo isso lá na academia, todo mundo treinando, muita gente fazendo coisa errada. Os professores da academia, às vezes, não por questão de ser mal orientados, é porque muita gente, você imagina hoje, 300, 400, 1.000 alunos de uma academia, às vezes para 2, 3 professores. Sim. E 3 estagiários. Então, assim,
vale o investimento, é seu corpo, né? É seu bem maior. Então, assim, quando a gente cuida do nosso carro, a gente cuida bem cuidado. Quando a gente cuida do nosso apartamento, a gente cuida bem cuidado. Então, acho que vale frisar que o nosso corpo, sem ele, a gente não é nada, né? Então, por que não investir, né, na gente? E quando o Diego traz essa pauta aí, né, da supervisão, de, na verdade, você buscar um especialista, né? Seja ele um educador físico, seja ele um nutricionista, seja ele o médico relacionado à questão sexual masculina, o médico do homem, que é o andrologista. E aí, a gente se depara nessa reviravolta tecnológica, né, onde diversas pessoas se posicionam enquanto influenciadores e muitas vezes influenciadores que falam sobre atividade física, que às vezes vendem cursos online ali, né, de atividade física, de exercício físico, de perder peso, e aí a rotulação vai depender da população que ele quer de fato atingir, e muitas vezes eles não têm nem a capacitação técnica para isso, né? Então. E às vezes o profissional graduado, o profissional que se especializou, como você se especializou, acaba perdendo espaço para quem está ali no digital e as pessoas compram, né? A imagem, né? Então, talvez, eu imagino que essa também, para nós isso é uma realidade, mas isso eu acredito que para você também deve ser uma realidade, né? Dessa competição desleal, que não deveria acontecer, de fato, né? Exatamente. A educação física, por si só, ela vem quebrando paradigmas há muitos anos, né? A gente era taxado como os caras que não estudavam, os caras que eram um curso fácil de fazer, que só queria jogar bola, que só queria brincar, só queria treinar, né? Então, assim, vou dizer para você, na década de 90 ainda tinha muito isso, né? E a gente conseguiu, ao longo dos anos, né, quebrar um pouco disso, né? Como que a gente fez isso? Hoje nós temos mestres, temos doutores, temos gente da educação física atuando em hospitais de grande renomância, grande importância aqui tanto no Brasil quanto fora também, né? Sim, perfeito. Então, assim, essa questão da competição com os blogueiros ou blogueiras, influenciadores, né, como eles chamam, é complicado. Porque, assim, como você falou, muitas vezes, na grande maioria das vezes, eles não têm nenhum tipo de formação, né? Formação zero. Às vezes ele tem um corpo bonito, tanto uma mulher quanto um homem, e o cara olha ali, aquela primeira vista, pô, vou fazer isso aqui porque se tá dando certo pra ele, vai dar certo pra mim. E o caminho não é esse, entendeu? Perfeito, velho, perfeito. Então, eu acho que ele sofre da mesma coisa que a gente sofre aí com os gurus da medicina sexual masculina aí, né? Que vendem qualquer coisa, né, para o paciente, que infelizmente o aluno que não vai ter uma orientação de um técnico, né, de um educador físico, o paciente que não vai ter uma orientação de um médico especialista, ele acaba comprando, né? Porque ele é leigo. Com certeza. Né? Então ele não sabe se aquele exercício está sendo executado de maneira correta ou não, né? Uma coisa que é da nossa prática, né, que a gente vê aqui enquanto médicos responsáveis pela saúde do homem, assim, o homem por si só, Rafael, ele é aquele descuidado, né? É aquele que não busca a saúde, que só quer o trabalho, que é aquela coisa, não, eu vou trabalhar porque lá na frente eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes a gente negligencia a própria saúde, né? E aqui a gente está falando de saúde em geral e a sua atividade aqui entra como isso. Você vê na sua prática essa menor procura dos homens comparado às mulheres? Vejo bastante, tem bastante. A gente está tentando melhorar isso, mas o que é que acontece, principalmente para nós homens? Eu já sei treinar. Eu treino há 10 anos. A sensação de autossuficiência, né? Eu sei treinar, homem, eu sei fazer. Exatamente, entendeu? E aí você fala assim, cara, mas não é bem por aí, entendeu? Aí quando um cara, realmente, um homem, ele se predispõe a contratar um serviço de personal trainer, que ele vê que é diferente, ele fala, rapaz, eu estava fazendo tudo errado, né? Certo. Então, assim, ele ficou muito tempo fazendo, às vezes, o mesmo treino, não tendo nenhum tipo de resultado grande, específico, nem nada, estagnado. E quando ele faz um acompanhamento ali de 3, 4, 6 meses, 1 ano que seja, ele muda totalmente. Ele fala, realmente, né, eu não sabia treinar. Porque a gente tem isso, né? Autossuficiência, né? Perfeito. Mas a procura, ainda comparado com as mulheres, é pequena. E lembrar também que, assim, além de você ter essa questão, né, do apoio, de estar do lado de um profissional, realmente não é receita de bolo, né? Exatamente. Tanto que o nome, pessoal, não é personal trainer à toa, né? É um treino personalizado. Então, a gente quando fala do paciente que a gente vai ter um plano de acompanhamento, é uma coisa individualizada, né? Exatamente. Ou seja, é personalizado porque cada um tem uma determinada demanda, tem uma dor, né? Exato. E aí até te perguntar nesse gancho também, falando dos homens que a gente estava conversando, né? A gente sempre ouve falar muito, né? Poxa, todo mundo está buscando hoje uma longevidade saudável. Quero viver mais, quero viver melhor.
A gente vê no nosso consultório aquele paciente falando muito, né, sobre a questão hoje em dia que a gente tá ali no dia a dia, né, falando sobre a terapia de reposição com testosterona, de ter hábitos saudáveis e tal. Você tem percebido, vamos dizer assim, nessa mudança, porque eu acho que não é mais uma moda, né? O wellness, tudo isso que a gente fala, essa questão é uma mudança mesmo de estilo de vida. Você vê realmente mais homens de uma idade um pouquinho mais para frente, 50, 60, 70, procurando mais, né? Estando mais presente na academia, que antigamente era uma coisa muito, né? Muito dos raro, mais jovens, né? mais raros. Mudou isso para você? Você vê essa nova onda ou algo que não? Não, mudou. Como eu falei, comparado ainda com o número, né, das mulheres, ainda estamos perdendo essa luta aí. Mas mudou muito, melhorou bastante. As pessoas hoje, como eu falei, elas querem longevidade, mas não só longevidade, elas querem qualidade. Não adianta você viver muito e viver mal, viver ruim, com dor, não conseguir brincar com seu filho. Essa semana eu recebi a mensagem de um aluno meu me agradecendo que ele não conseguia fazer coisas básicas com o filho dele. Sentar, levantar, brincar, carregar ele, botar o moleque nas costas. É isso aí. Então você imagina, um cara com quase 50 anos, né? Não é um cara velho. Com certeza. Não era sobrepeso. Tava um pouquinho acima do peso, mas nada que não, né? Sim. Então assim, ele não tinha força, ele não tinha condicionamento físico, ele não conseguia correr, jogar bola. Aí você para e pensa, pô, são coisas tão normais no nosso dia a dia, né? Sim. Pra gente que treina, que a gente que é saudável, que a gente tem um estilo de vida mais ativo. E um cara desse não consegue fazer isso. Ó a frustração dele. Então ele veio me agradecer, não por emagrecer ou por ficar mais bonito, que a mulher elogiou ele, mas porque ele conseguiu fazer coisas básicas da vida que ele não vinha conseguindo. Então hoje, os maiores públicos que estão dentro da academia, tirando os adolescentes que sempre tiveram, Sim. é o pessoal mais velho. É a galera que eu diria ali pra você 40 a mais. Então eles estão se cuidando mais mesmo. E que bom, né? Porque a gente fala tanto no consultório disso, né, Diego? Da importância da saúde muscular, da saúde óssea, perfeito. Né? No evoluir da idade aí, né? Eu costumo dizer aos pacientes assim, ó, você precisa ter níveis hormonais equilibrados, mas não é só isso. Você tem que estar fazendo atividade física, fazendo musculação, porque é isso que vai te dar a independência de levantar da cadeira sozinho. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, aí é que vem a importância, de fato, de você ter uma atividade assistida. Com principalmente para esse público, né? Que é um público que habitualmente nunca teve o contato com a academia, muitas vezes, né? O contato muito pequeno e que aí sim... É claro que eu acho que é para todo mundo ter um personal ali ao lado, mas esse público... principalmente, né? Pelo risco de lesão, né? Pelo risco de ter, de fato, sei lá, alguma fratura ali, porque quer queira, quer não, são pacientes com a fragilidade muscular e óssea maior. Maior. Né? Maior. Com certeza. Não, e assim, eu acho que associado também, acho que é mais importante a musculação, que a gente está falando especificamente dela, mas exatamente, protege tudo, né? Protege articulação, protege osso. Tudo. A gente fala, no público masculino também tem, mas no público feminino que você citou, tem muita, né? Osteopenia, osteoporose. Bastante, hoje em dia a gente fala, né? Das reposições hormonais para poder ajudar nisso. Então, o músculo protege isso tudo, né? É um risco menor de queda, é uma amplitude maior de movimento, dá mais liberdade, né? E, assim, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente começou a falar, é o seguinte, que já você tinha comentado antes. A gente veio de um momento agora de, né, pós-pandemia. Perfeito. Ok. O pessoal começou a ter menos possibilidade, né, de, vamos dizer assim, estar fazendo uma atividade física fora de casa, dentro da academia, porque é a questão do isolamento. Em compensação, começou a ter mais acesso a essa questão digital. Exato. Vamos lá. Fazendo assim uma avaliação. Primeiro dizer, qual foi a sua estratégia na época lá da pandemia? De que forma você ajudou os seus alunos? Como é que você se reinventou? Porque eu participei disso e sei, mas o pessoal não sabe. E segundo, assim, esse movimento realmente do que Gessé falou, hoje você consegue realmente ter um alcance maior para esses pacientes, vamos dizer assim? Eles conseguem te acessar de uma forma melhor? De que forma o digital te ajuda nisso também? Vamos fazer um apanhado aí dessa parte, diga aí. Tá, vamos lá. Voltar para a época da pandemia. Meu primeiro ponto a destacar, eu fiquei desesperado. Eu vivia na academia, dando aula, e as academias fecharam. Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tinha acabado de me mudar, alugar um apartamento. Tava com carro para pagar tudo. Aí você imagina, pô, sem trabalhar, minha única fonte de renda. Eu ainda não tinha a questão do digital, né? E aí, beleza, passou alguns meses, eu falei, eu preciso me reinventar. Foram começando a surgir, comecei a estudar coisas novas para ver como é que eu poderia melhorar aquela minha situação, já que eu não poderia ir para rua, né? Não podia, estava proibido. E aí comecei a fazer planos online, né? Comecei a fazer planos para você treinar dentro de sua própria casa, sem nenhum tipo de material, sem nenhum tipo de corda, de peso, nem nada. Só o peso do seu corpo, né? Voltando aos modos antigos que a gente chamava de calistenia, né? Que hoje até não é tão feito assim, mas ainda existe, tá? Sim. Então, era um treino meio voltado para calistenia. Abdominal, flexão de braço, agachamento sem peso, um afundo sem peso e por aí vai.
E eu vi que isso tinha uma proporção legal, as pessoas estavam aderindo, né? Até porque as pessoas estavam vendo que os sedentários estavam morrendo, né? Então, quem não era sedentário... Era um apelo grande, né? Muito. Quem não era sedentário, tava vendo, cara, o caminho é esse aqui. Porque o sedentário chegava vocês viveram isso mais até do que eu. Sim, com casos mais graves. Exato. O risco de morte era praticamente 99,99%. O cara que era fisicamente ativo, ele ainda tinha alguma expectativa de poder melhorar, né? E não vinha a óbito, digamos assim. Então, o pessoal começou a ter essa procura para treinar, para, né? Vamos fazer, como é que faz? Você faz um treino online e aí tive essa outra sacada. Dá para fazer uma videochamada e você me treina? Dá, vamos lá. Me reinventei de novo. E o terceiro passo foi ir para a rua. Comprei um material específico, higienizei tudo, tinha álcool, tudo. Quando já podia, né? Fazer no semi-aberto, digamos assim, as academias estavam fechadas. A gente ia para parque, ia para praia, lugares abertos que já estava podendo. E eu levava todo o material na mala do carro, desmontava tudo, ajeitava e fazia o circuito e ia divulgando para quem quisesse. Comecei a melhorar, graças a Deus, né? Tive essa ideia, assim como muitos outros personagens tiveram também. Sim. E além de eu poder me reorganizar, digamos, financeiramente, de treinar, porque eu já estava ficando meio ocioso em casa, sem poder fazer nada, né? E sem nenhum tipo de perspectiva de melhora, eu pude ajudar as pessoas, né? Porque eu falei, eu não vendo hoje um plano, eu vendo um estilo de vida. Então, quando as pessoas chegavam, pô, Rafa, obrigada, na época da pandemia, você me salvou, você salvou meu marido, você salvou meu pai, né? Eu não sei o que seria de você sem mim. Isso para mim, não tem nenhum tipo de preço. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Foi... Eu acho que você meio que falou tudo junto. Tudo meio junto, né? Porque de que forma é que realmente esse apelo, vamos dizer assim, do digital fez as pessoas terem mais acesso a você e acho que, como você falou, a gente bate sempre nisso aqui também. Para mudar, para poder evoluir, precisa ter o quê? Precisa ter uma dor. Precisa ter uma pedra... Algo incomode, né? Uma pedra no sapato. Vai então, tirar assim, da zona do conforto. E aí você vê que você falou algumas coisas. Você não fazia ideia de que você podia fazer um treino funcional, um treino aberto, de movimentos de calistenia, e surgiu o que você falou aí. Você tinha só o treinamento, vamos dizer assim, o presencial. Começou a ter a possibilidade da consultoria, da videochamada, e acho que hoje em dia as pessoas buscam isso muito, né? Tipo assim, hoje em dia, quem quer, vamos dizer assim, ter o serviço do Rafael, mas por algum motivo não pode estar ali com o personal, faz o quê? Te acessa como dessa parte assim digital, vamos dizer? Hoje eu trabalho com um aplicativo, hoje eu tenho alunos fora do país, inclusive. Show. Minha maior fonte de renda ainda é o presencial, mas eu estou tentando justamente mudar isso, porque no online, no digital, eu consigo trabalhar de onde eu quero, eu tenho mais liberdade de trabalho. Né? Não significa menos trabalho, mais liberdade de trabalho, entendeu? O trabalho é igual, talvez até pior. Mas, então, funciona basicamente dessa forma, através de um aplicativo onde eu monto todo o treino do aluno, onde eu faço um check-up com ele, onde eu faço uma anamnese para saber qual o objetivo final dele, se ele tem algum tipo de patologia, histórico de família, se ele é cardiopata, diabético, hipertenso, né? Faço toda uma anamnese com ele para depois fazer ou uma videochamada, ou um telefonema, ou simplesmente por WhatsApp, que tem gente que não gosta, né, de falar. Tá tudo bem. Para eu poder tirar as dúvidas dele, saber o que é que ele tem, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta, onde é que ele vai treinar, quantas vezes na semana ele vai fazer, se ele se alimenta bem, se ele não se alimenta. Eu preciso fazer toda essa coleta desses dados para depois partir para o treino propriamente dito. Fica na plataforma, disponível 24 horas, ele pode acessar de qualquer lugar, basta ter um celular e uma internet. O treino vai estar todo redondinho para ele lá, todo bonitinho, tem vídeos explicando e ainda assim tem o meu suporte 24 horas. Então o aluno, quando já me mandou mensagem meia-noite, achando que eu não ia responder, eu respondi ele, poxa, não dorme não? Eu falei, não, tô acordado, se eu estiver acordado eu vou lá e respondo, não tem problema nenhum, de domingo a domingo. Então isso melhorou bastante. O pessoal tem optado às vezes mais pela consultoria do que até pelo próprio personal presencial. Tem um custo-benefício relativamente menor do que o personal presencial. E a flexibilidade, né? A flexibilidade, exatamente. Às vezes para conseguir um horário contigo que adeque com o horário daquela pessoa, às vezes é mais complicado, difícil, né? Fora que o digital tem uma coisa que eu gosto muito que chama escala. Né? Então, assim, a possibilidade de você escalar aí é grande. Exatamente. Né? E isso é aquilo que você falou, não minimiza, não reduz o trabalho, mas maximiza o ganho. Com certeza. Né? Então, é uma coisa importante, né? Isso. E como o Diego falou dessa questão aí da pandemia, eu faço musculação, né? Com um personal, claro, né? Para eu poder não estar aqui, né? Vendendo gato por lebre. Exatamente. Claro, sempre. E inclusive foi muito importante, né? Porque
como eu gosto de correr, eu corro, eu tive uma lesão por não estar fazendo o fortalecimento adequado, e aí foi quando eu tomei vergonha na cara e disse, não, eu tenho que ter um cara do meu lado aqui para me ajudar, e desde então já corri 2 maratonas. Melhorou bastante, né? Vou até fazer, não vou fazer não, que eu ia fazer aqui um compromisso social, mas eu deixo para fazer depois. E aí o que acontece? O que a gente vê enquanto médico, né? Uma preocupação maior com relação à saúde, né? Desses pacientes, desses homens mais velhos. Mas quando você coloca ali um marco como a pandemia, você acha que as pessoas, elas de fato, elas estão mais preocupadas? E por que eu lhe trago essa informação? Porque, por exemplo, eu corria antes da pandemia, a orla daqui de Salvador era uma coisa. Hoje é outra, Hoje né? é outra. Hoje eu cheguei para poder correr lá às 6 horas da manhã, é quase um carnaval. De tanta gente. Ou seja, porque 6 horas já é tarde. Até porque o sol de 6 horas aqui no verão é o sol de meio-dia, né? Isso mesmo. Mas você acredita que na musculação, no que você propõe a fazer, se propõe a fazer na sua especialização, você também vê essa maior procura após esse período? Ou você acredita que não teve esse marco, esse divisor, e que a coisa vem crescendo naturalmente pela consciência mesmo das pessoas? Não, eu concordo plenamente, 100% com você. Teve esse divisor de águas, né? Depois da pandemia. Teve uma procura enorme. Agora, verdade seja dita, a educação física, né, melhorou muito, né? Como eu falei, foi um divisor de águas, né? A gente separou realmente quem queria oferecer algo importante, agregar na sua vida, na sua qualidade de saúde, né? Das pessoas que não queriam nada. Porque como qualquer profissão, você tem as pessoas que são muito boas e outras que não são tanto assim, né? Então, essa pandemia, né, especificamente, ela serviu, sim, para impulsionar muita gente a estudar mais, a se especializar mais na área, para entregar um serviço melhor, um serviço de mais qualidade, né? E, ao mesmo tempo, teve mais procuras. Porque, como eu falei, as pessoas viram que o sedentarismo mata, não só pela questão da pandemia. Vocês, como médicos, vocês sabem disso, né? Sim. Um indivíduo hoje sedentário, ele não tem nada a ganhar, né? Então, teve essa procura, as orlas estão cada vez mais cheias, inclusive a nossa cidade ainda não tem tanta estrutura assim de lugares específicos para a prática de corrida, para a prática de esportes, né? É mais a orla, então meio que concentra todo mundo lá, né? E as academias. A gente não tem parques ainda, né? Como outros estados que eu já pude conhecer, que tem vários parques com pista de corrida, pista de skate, pista de patins, tudo bem divididinho, tudo bem sinalizado. Mas a gente chega lá. Acho que talvez por essa crescente também, as coisas ainda, como foi muito rápido, a gente não teve tempo de estruturar, né? Mas teve sim, viu? Muito. Maravilha. E acabou sendo meio que isso, né? Acho que somou tudo. Beleza, veio a pandemia, todo mundo se viu, de certa forma, né? Preocupado com a vida. Começou a dar mais valor à saúde. Todo mundo dentro de casa, quer queira, quer não, mexe com a questão mental, né? A gente teve episódio recente aqui falando saúde mental, algo que é importantíssimo. E a atividade física acabou virando uma forma de válvula de escape também, né? Dizer assim, poxa, vou fazer algo que eu melhoro minha saúde, que eu tenho menos chance, vamos dizer assim, de ter uma complicação, e eu dou uma desafogada na cabeça, porque, né? Então, hoje em dia, eu acho que eu ainda brinco, né? Eu já falei várias vezes também, o compromisso, em breve virarei da corrida igual o meu sócio, mas é o seguinte... Cuidado com o compromisso social, viu? Mas eu acho que, assim, muitas vezes, poxa, é uma coisa que é de fácil acesso, né? É um momento seu, um momento que você vai ali correr, ou independente, né? Qualquer esporte. Mas você vai correr, é um momento seu, que você desafoga, que você pensa nas coisas que você quer, bota ali as ideias em dia e tá fazendo bem pro próprio corpo, né? Então, exatamente. Você destacou algo importante. Incrível, né? Exato. Eu nunca tinha precisado, eu sempre vendi isso também, né? Eu sempre estudei, eu sei que cientificamente isso é comprovado, que melhora o exercício físico em geral, seja ele a musculação, a corrida, o vôlei, a natação, ele melhora a sua parte mental, até que um dia eu precisei de fato e eu falei, cara, vou experimentar em mim, né, digamos assim. Aí foi que eu comecei a gostar de correr. Tomei gosto pela corrida, que eu só era da musculação, né? Da musculação, do surf, do futebol, mas corrida nunca foi minha praia, não. E comecei a correr e virou minha válvula de escape. Olha. Aí os amigos brincavam, cara, você tá na academia de novo? Eu falei, bicho, eu não tô aqui pelo meu corpo agora, eu tô aqui pela minha mente. Eu preciso desafogar isso aqui. E aí era meu momento ali, o mundo podia estar se acabando, mas me fazia um bem absurdamente bom, né? Então, faz total sentido as pessoas estarem procurando também mais se exercitar de alguma forma, pela saúde mental. A gente vê cada caso aí que está acontecendo, né? Aparentemente o mundo está meio virado de cabeça para baixo e as pessoas estão procurando se cuidar da melhor forma que podem, né? E é muito legal quando você
traz e se coloca nessa posição, né? De que não, eu precisei. Eu precisei. Né? Porque o homem com H minúsculo é isso aí, né? Eu precisei. Eu precisava ter algo que cuidasse da minha questão, né, psicológica. E aí, claro, não é aqui tirando a necessidade de um acompanhamento psicológico, a gente sabe que não, ou psiquiátrico em que tem a necessidade, isso tem que caminhar junto, mas é muito disso, né? Então, assim, o bem-estar, ele não é só físico, né? Ele é mental, ele é espiritual. Então, assim, a gente tem que se cercar de coisas que lhe façam melhorar em todos esses âmbitos, né? E aí, quando você vem, né, você enquanto uma pessoa que sempre fez atividade física, que é propagador da importância de você fazer uma atividade física regular. E aí você traz que, poxa, no dia que o meu sapato começou a apertar aqui, eu tinha que mudar o foco, e aí você conseguiu vislumbrar em uma outra atividade física. Exatamente. Isso é muito legal, porque pode acontecer com você. Com certeza. Que está nos ouvindo aí agora, e de repente é uma forma de lhe ajudar no seu processo, né? De restabelecimento, de reequilíbrio psicológico, reestruturação, exatamente. Muito legal você trazer e se colocar nessa posição, porque nós todos aqui, né, em algum momento, nos sentimos fragilizados, né, necessitados de acompanhamento, de algo que nos fortaleça, né? E a atividade física entra nisso daí. Muito legal. Perfeito. Show de bola. Uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, que é um tema que... Rapidinho, antes de Diego perguntar, você já viu que aqui é fuzilamento, né? Um aqui, um ali, um aqui, um ali, rapaz, e não tem nada programado, é tudo ao vivo. Né? Tem roteiro, né? Esqueça roteiro. Então, um tema que hoje está muito, por exemplo, em voga, saber até se você tem experiência ou né, faz a parte de personal trainer de alguém. Quando a gente ouve muito falar do halterofilismo, né? Do fisiculturismo. Né? Muito bom. Então é um cenário que mistura tudo que a gente está falando aqui. Muitas vezes do uso indevido, né, em doses não adequadas de testosterona, de níveis muito suprafisiológicos, mas que a gente sabe que é um esporte, né? Existem competições, pessoas que vivem disso. A gente viu aí recentemente o brasileiro, né, que foi Mr. Olímpia e tal. Qual a sua visão disso, né? Até que ponto realmente isso, vamos dizer assim, é danoso ou não, é viável ou não? Você tem experiência ou conhece alguém que tem experiência em treinar esse tipo, né? Vamos dizer assim, de pessoas que têm, né, essa linha? O que é que você acha aí? Tá, falando em atleta de alto rendimento, seja ele qualquer esporte que seja, ele nunca vai ser saudável, tá? Por que eu vou explicar? Primeiro, se você pega um jogador de futebol, ele pode se alimentar bem, ele pode dormir bem, ele pode não fazer farra, mas ele vai ter comprometimento ali ligamentar, vai ter comprometimento ósseo por causa do esforço repetitivo que ele vai fazer, entendeu? Isso para qualquer esporte de alto rendimento. Voltado por heterofilismo, aí a gente vai entrar nesse nicho aí que são, né, os hormônios. Então, assim, mesmo você sendo muito bem orientado, vai passar no ponto. Para você atingir aquela magnitude de físico, você vai ter que extrapolar seu limite, entendeu? Exato. Por isso que você vê muitos atletas morrendo com 30 anos, 35 anos, né? Infartando. Aí você fala, pô, como é que um cara desse, forte, aparentemente saudável, tá infartando e tá morrendo? É justamente por isso, né? E fora as lesões também, né? Fora as lesões, porque não acompanha. Quando seu corpo fica forte, falando assim de uma forma simples, quando você ganha muita massa muscular rápido, sua parte ligamentar não acompanha. Ela não acompanha esse crescimento. Então acontece muitas lesões, né? O cara às vezes fratura, tem rompimento de tendão, rompimento principalmente essa parte aqui da inserção do peito com o ombro, né? Porque ele bota muita carga, o peito tá desse tamanho, a musculatura tá muito bem desenvolvida, mas aqui dentro tá fraco, não acompanhou o crescimento. Não acompanha. É como assim, ó, você pega uma borracha, estica ela de vez, ela vai partir. Entendeu? Se você esticar ela devagarzinho, ela vai. Se você esticar de vez, ela vai partir. Nossa fibra muscular, nossa parte ligamentar, nossa parte óssea é a mesma coisa. O músculo cresce de vez e isso não suporta, não aguenta, né? Então, assim, não... É até meio complicado. Eu conheço atletas, conheço um colega que estudou comigo, que trabalha com essa área, né? Inclusive, já me procuraram. Você treina pessoas? Eu falei, não, eu recomendo tudo para ele. Só que, como eu falei, você tem que estar disposto. Você tem que entender o que é que você está fazendo, não se enganar, falar, não, mas aqui eu vou fazer, eu estou sendo acompanhado e tá tudo certo, eu estou por um nutrólogo, por um não sei o quê, e sabe? É você ser auto-enganado. Então, a escolha é sua. No final, a escolha vai ser sempre sua. Até que ponto você está disposto a passar por cima de sua saúde para ser um campeão. Entendeu? E é interessante porque aí a gente tem duas situações, né? Tem o cara
que, de fato, ele faz uso de esteroides anabolizantes, ele está ali sendo acompanhado, né? Então, você pega um atleta desse, ele tem um cardiologista, ele tem um nutricionista, ele é regular com relação à alimentação, isso é excelente. De fato, é como o Diego falou, é um esporte, né? E é o que você falou, a alta performance vai causar lesão em alguma coisa, quer seja orgânica ali, muscular, ou óssea, ou ligamentar. Mas, em contrapartida, existe um outro lado, que não é o do atleta, que está ali assessorado, e é de quem busca resultados rápidos. Ah, perfeito. Vocês falando, me veio aqui um episódio, uma cena, né, que eu atendi a mãe de um adolescente. Ele tinha passado em consulta, e aí depois, no retorno, ela quem trouxe os exames dele. Consulta de rotina, vou levar o adolescente, aquela coisa, a gente diz que existe um gap muito grande quando o menino sai do pediatra até fazer 40 anos, quando ele volta a se preocupar com a próstata, né? Nesse intervalo, todo mundo esquece do menino, né? Do homem, né? E era uma consulta dessa. E ela me trouxe e disse, doutor, olha o que eu achei no guarda-roupa dele. Ela me mostrou a foto de inúmeras caixas de testosterona de curta duração. Né? Então, assim, é esse lado que é o mais perigoso de todos. Né? Então, assim, é o adolescente, é o adulto jovem que quer o resultado imediato, né? Que é orientado por um outro que na academia já faz aquilo. Né? Recentemente eu atendi, não, quem é que aplica em você? Não, antes era fulano que aplicava, hoje eu já aprendi, eu mesmo que aplico. Então, assim, isso é uma realidade. No consultório, Rafael, assim, esses pacientes, pelo menos essa é a minha consciência, a consciência de Diego, esses pacientes eles têm que ser acolhidos. Tá? Porque muitas vezes eles não sabem o risco, né? Às vezes eles minimizam o risco. Sim. E a gente aqui, enquanto médico do homem, a gente tem que ter a importância de orientá-lo, né? E conduzir, porque se ele quiser usar, é ele que vai usar e ponto. A gente está aqui para poder auxiliar no que for possível, né? Você vê muito isso também, desse imediatismo, de querer o resultado logo, de buscar esteroides anabolizantes aí no mundo underground, né? Sim. De que forma é que você enxerga isso? Eu já vi muito mais quando eu trabalhava na academia. Né? A partir do momento que eu passei para a área do personal, né, particular, e meu público já é um público mais velho, entre aspas, né? O pessoal já de 35, 40, 50, eu não trabalho normalmente com aluno mais novo, né? Então, assim, na época que eu trabalhava na academia, tinha muito. Inclusive, na academia era o lugar mais fácil onde você tinha para conseguir o que você quisesse, né? Era só você falar com a pessoa certa e você tinha tudo em mãos ali, entendeu? Você falava num dia, no outro já estava lá. E eu vi muito isso acontecer, né? E assim, hoje em dia, como eu não estou mais nesse ambiente, eu não sei de fato como está, mas eu sei dessa questão do imediatismo. O ser humano, por si só, ele quer tudo para ontem, né? Então, às vezes eu recebo um cliente novo, ele fala, Rafa, eu quero não sei o que, perder 5 quilos em, sei lá, uma semana. Eu falei, calma, respira, vamos conversar aqui um pouquinho. Vem pra realidade, né? Beleza. Quer perder 5 quilos em uma semana, você está disposto a fazer o quê? Eu trabalho com metas reais, né? Boa. Então, assim, se eu tenho uma proposta, você me faz a proposta, eu vou falar para você, dá para fazer. Agora você está disposto a fazer? Ah, não, mas eu gosto de tomar minha cervejinha no final de semana. Então tudo bem, então vamos sentar aqui e vamos conversar de novo. Então vamos aumentar um pouquinho essa meta, já que você não quer abrir mão de determinadas coisas, né? Você quer tudo para ontem, mas não quer ceder alguma coisa. Aí fica complicado, tá entendendo? Exato. Mas melhorou. Como eu falei, talvez pelo fato de eu estar atendendo mais particular, as pessoas já chegam com outra cabeça para você, né? Sim. Não que não queiram resultados rápidos, né? Quer ver logo o resultado, mas como eu tenho mais proximidade com o aluno, então consigo conversar com ele, consigo às vezes acalmar. O pessoal se fixa muito no peso da balança, né? Só que eu falei, o que importa não é o peso da balança, é a composição corporal. Você pode estar perdendo gordura, ganhando massa muscular e assim tá tudo certo, tá entendendo? Ah, mas eu quero ver baixar. Eu falei, calma, vamos chegar lá, né? Mas melhorou, pelo menos para mim, né? Nos meus alunos, nos meus clientes que eu atendo, eu não vejo muita gente ansiosa assim, né? Quando vai com ansiedade, eu converso, explico, traço uma meta clara, uma meta específica, a curto prazo, para a gente ir tentando melhorar e chegar no objetivo final daquele aluno, entendeu? Até porque tudo, né? Seja na questão da saúde, na questão. Tudo é longo prazo, né? Você precisa ter uma meta, você precisa se programar para aquilo, trabalhar aquilo até chegar lá, né? E aí, voltando de novo, já que a gente fala tanto aqui, né, do digital e de tudo, eu acho que outra coisa que você deve vivenciar bastante também é a velha história da comparação, né? Das redes sociais. Tem muito. Porque chega o cara, ou chega, né, a mulher para fazer um treino com você,
além de querer um resultado rápido, ele tem um modelo, né? Exato. Ele olha e fala assim, poxa, Rafa, eu quero fazer isso, ter esse resultado e quero ficar com o corpo igual dela. Exatamente. Igual o dele. Exatamente. Você não treina ele? Você não treina ele, como é que ele tá, às vezes sem saber o que é que precisa para chegar até lá, né? Então é outra coisa. E aí muitas vezes, com certeza, você dá a sua opinião, se gera às vezes frustração, né? Gera. Depois o seu cliente fala, pô, Rafa, isso aqui não tá funcionando não tá dando certo. Eu tô fazendo, sei lá, 2 meses e eu não cheguei lá, sabe? Aí você fala, não, peraí, calma. Não, né? É por isso que eu gosto de ter uma conversa séria e franca mesmo e não me mentir. Porque eu sei que se eu não entregar, aquele aluno vai, 1 mês, 2 meses depois, ele vai cancelar o contrato e ele vai procurar outro personal. Então eu trabalho com coisas objetivas, com coisas claras. Se ele me pedir algo muito extraordinário, eu falei, cara, não dá. Não dá a curto prazo, no prazo que você quer, não consigo te entregar isso. Procure outra pessoa, possa ser que ele consiga. Então eu trabalho com metas reais, né? Porque senão vai gerar frustração. Às vezes a gente está lidando muitas vezes com sonho de pessoas ali, né? Eu já trabalhei numa época da minha vida treinando as pessoas que faziam TAF, né? Então eu estudei para isso, me preparei, falei, porra, imagina você, passou na pior parte da prova, né? A parte específica ali, discursiva, para parte oral e perde no teste físico. Pois é. Aí eu falei, não, peraí, eu preciso entender isso aqui, porque eu tô lidando com o sonho de uma pessoa. Às vezes o cara gastou toda a ficha dele ali e ele tá apostando naquilo. Não tem plano B, né? Não tem plano B. Não tem plano B. Então a gente tem que ter muito muito cuidado com o que a gente vai oferecer para não gerar essa frustração. Tá entendendo? E o alinhamento de expectativa, né? Perfeito. Você tá conversa, o acertado não sai caro. Né? Exatamente. Nunca. Exatamente. Rapaz, muita coisa, viu? Pois é. Eu falei que era importante, né? Esse é um tema que, assim, a gente vem falando de alguns temas que são muito intrincados, né? Ou seja, a gente fala de saúde mental, fala sobre a questão da alta performance, fala sobre a questão da atividade física, então tudo isso aí é saúde masculina, né? O universo masculino é importantíssimo. Então, estão diretamente ligados, né? Sempre. Diretamente ligados. Se você não fosse educador físico, o que você seria? O que eu seria? Cara, eu seria nutricionista. Boa pergunta. Foi o que eu falei lá atrás, quando eu pensei em estudar. Eu acho muito legal a nutrição, acho bacana. Não descarto a possibilidade de talvez um dia agregar as 2 profissões. Sim, exatamente. Porque a gente vai ficando mais velho e o trabalho vai tomando conta da gente de uma forma que a gente acaba meio que ficando sem tempo. Mas não é desculpa pra nada. Quem quer arruma um tempo. Com certeza. Mas não descarta essa possibilidade, quem sabe um dia, né? E às vezes de unir, né? O útil ao agradável. Exatamente. Imagina que você trabalha com educação física e com uma pós, uma especialização em nutrologia. Pô, fenomenal, excelente. Hoje em dia, o que a gente precisa aí também. Até porque ninguém cresce muscularmente falando, se não come bem, se não dorme bem. Perfeito. Né? São esses 3 pilares. Não é isso? Exato. Musculação, treinar, né? Exercício físico em geral, alimentação e qualidade de sono. Se um desses 3 não estiver em harmonia, vai ser difícil. Entendeu? Mas eu treino bem, eu como bem, mas perco noite. Isso. Né? Não vai. O resultado não é o mesmo. Desculpa, mas não vai. O resultado não é o mesmo. Você vê que são áreas que elas estão ao lado umas das outras, mas elas se intercomunicam, né? Exato. Então, assim, por mais que você não seja nutricionista, né, e você não vai orientar, fazer um plano alimentar para o seu, mas não é capacitado para isso, mas você sabe o que é que pode, o que é que não pode, e você consegue dar uma orientação geral, né, esclarecer às vezes uma dúvida. Isso acontece muito com a gente, né? Então, assim, às vezes o paciente vem lá com exames alterados, colesterol, triglicérides elevado, você dá uma orientação. O que é que o médico entende de nutrição? Nada. Nada. Mas você dá uma orientação e orienta que aquela pessoa busque um profissional exatamente adequado. Né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, boa parte... Hoje, a gente trabalha muito com reposição hormonal. Né? Reposição de testosterona em homens. Né? E a gente falou durante muito tempo, há muito tempo atrás, em baixa testosterona associada ao nosso processo natural de envelhecimento. Com certeza. Eu costumo brincar com os pacientes, brincar não, né? Mas dizer aos pacientes que as mulheres normalmente elas têm uma data. É o momento em que os ovários param de fato de produzir os hormônios e ela entra ali no período da menopausa. E o homem, ele começa a ter uma queda progressiva. Às vezes ele chega no final da vida dele e não tem necessidade nenhuma de repor, ele está bem fisicamente, bem clinicamente, e alguns homens têm essa necessidade de fazer essa reposição. Mas aí vem um grande mal que hoje está associado muito a esses pacientes com baixa testosterona, que é a obesidade. Perfeito. Né? E não tem como chegar, né, um paciente hoje no nosso consultório com sobrepeso, obesidade, baixa testosterona e você não alinhar para esse paciente, por exemplo, um plano de tratamento, de acompanhamento que tenha um educador físico,
que tenha um nutricionista e que tenha ali o médico. Meu amigo, você sozinho, você não vai para lugar nenhum. Não adianta prescrever medicamento. Esqueça. Então, assim, o trabalho integrado, na nossa visão, é importante. Total. Você enxerga dessa forma também? Inclusive, eu sempre recomendo. E eu ainda agrego mais uma profissão aí, que quando possível, as pessoas que podem, para poder fazer algum acompanhamento com o psicólogo, dependendo do seu caso, da sua situação. Se o indivíduo quer muito sobrepeso, né, ou que ele tem algum problema de alimentação, anorexia, alguma coisa do tipo, perfeito, eu super recomendo, né? Porque como você falou, é algo multidisciplinar. Não depende só de mim, não depende só de você. Depende da gente trabalhando em grupo. E se a gente consegue harmonizar isso, trabalhar em grupo, a gente consegue entregar um resultado muito mais específico, muito melhor para aquele cliente. Entendeu? Eu concordo plenamente com você. E assim, tem até áreas, né? Você falando disso, existem psicólogos e tudo especializados no esporte, exato, né? Ou seja, eu posso falar até do meu afilhado, que ele é atleta mirim, né? Joga futebol e tudo, e tem um acompanhamento psicológico para isso, para aprender a lidar com a questão das frustrações, das metas, dos objetivos, de como lidar, né? Que esporte é muito cobrado, né? Alta performance, né? Um esporte coletivo, em conjunto, como lidar ali com as necessidades, todo mundo se ajudar. Então é muito legal. Quando você soma tudo isso, a tendência é que realmente vá, né? A evolução é outra, né? É isso mesmo. Alta performance, você se molda desde cedo, né? Você não se molda quando você já está na sua fase adulta. Então, no caso do seu afiliado, desde pequeno mesmo. Então, quanto mais orientações, quanto mais acompanhamento específico ele puder ter, melhor vai ser o rendimento dele, melhor vai ser o crescimento dele, entendeu? Dentro do esporte. Você trouxe uma coisa aí, você vê, né? Por isso que o podcast ele tem que ser natural, né? Você disse a seguinte frase: alta performance vem de lá de berço, né? Vem de lá do início, né? Você que tá ali moldado e indo daquilo. E quando você, eu não digo de berço, mas não necessariamente de criança, né? Mas de muito antes. Eu vejo isso, por exemplo, eu trazer um exemplo aqui da corrida, né? Então, às vezes, eu comecei a correr muito tarde. Muitas pessoas começaram a correr muito tarde. Período antes da pandemia, após pandemia e por aí vai. E quer queira, quer não, por mais que seja um esporte individual, também é um esporte coletivo, porque você está correndo do lado do cara, ele está correndo num pace mais baixo que o seu, você quer fazer aquilo. E assim, eu tenho inúmeros exemplos, Rafael, de colegas que se lesionaram buscando melhorar a performance, sendo que eles não são, de fato, atletas. Né? Então, assim, isso no esporte coletivo, às vezes, faz muito isso, né? Muito. Né? Essa comparação e de você querer ser atleta, dormindo mal, comendo mal, trabalhando loucamente. Atleta de final de semana. Isso, exatamente, né? Exatamente. Isso é um grande risco, né? Mas, assim, a gente tá no nosso sangue, tá no nosso DNA. Quando a gente tá perdendo, entre aspas, a gente quer igualar aquilo, quer melhorar, né? Eu não sou da área, não tenho nada contra quem faz, mas um esporte que hoje tem muito isso e gera muitas lesões é o CrossFit. A galera do CrossFit sabe muito bem isso. Nada contra, acho um esporte incrível. É incrível, já fiz. Eu acho que ele agrega muito, sabe? Bem legal. A lesão dele é absurda, assim. Então, o cara que entra na academia, o índice dele largar, jogar pra cima é muito alto, né? O cara que vai pro CrossFit é muito difícil. Porque tem uma dinâmica diferente, né? A gente costuma dizer que entra numa seita, né? Então, é mais prazeroso. Só que ao mesmo tempo, você tem que ter um cuidado com isso, né? Isso gera esse risco dessa competição interna. Às vezes o cara não sabe nem quem é que você é, o que é que você tá fazendo, mas ele tá vendo você pegar mais peso e ele fala, vou aumentar minha carga. E o cara tem, sei lá, uma semana de boxe de CrossFit. Então, aí vem a lesão. Vem a lesão, vem a frustração. Esse cara muitas vezes acaba engordando porque ele não está treinando, ele acaba dando uma descompensada na alimentação e aí é uma bola de neve que vai acontecendo na vida dele, entendeu? Que é a questão da competição mesmo, que é o natural do ser humano. Exato. Tem que ter um objetivo, querer melhorar, mas lógico de uma forma consciente, né? Sabe? E mais uma vez, né? Até para que não soe de maneira errada aqui, a gente não está falando que o problema está no esporte. O problema está em quem está praticando o esporte, né? De que forma ele está sendo. O CrossFit é excepcional, a musculação, a corrida, mas é quem está ali fazendo daquela forma, né? Eu larguei o CrossFit por conta da corrida, né? Então você entra numa seita, sai e vai para outra. Mas assim, eu tenho alguns exercícios que eu nem tentava fazer. Tinha um exercício mesmo que você fazia um apoio de cabeça para baixo. Sei qual é. Nunca fiz. Porque você não tinha capacidade de fazer. Meu amigo, eu não posso lesionar minha mão, não, velho. Porque se eu lesionar minha mão, eu fico sem operar. E nem a cabeça, né? E nem a cabeça, entende? Antes do CrossFit, eu fazia mountain bike.
Meu amigo, não posso não pode. Tem coisa que não dá, entende? Rapaz, você falou, tem coisa que não dá. Então, assim, era o meu limite. E aí na academia, ficava, faça. Eu não vou fazer, velho. Eu não vou. Eu não vou, velho. Eu tenho juízo. A gente vai ficando responsável com passar a idade, né? E é isso mesmo. Você falou de não fazer, eu amo jogar bola, mas deve ter pelo menos uns 2 anos que eu não jogo bola. Olha, com medo de me machucar. Porque eu dependo do meu corpo para trabalhar, né? No presencial. Como hoje mesmo meu faturamento ainda está no presencial, então se eu não for trabalhar, eu não recebo. Tá entendendo? Então, se eu quebro uma perna, se eu quebro um pé, se eu quebrar a mão, menos mal, Deus me livre guarde, ainda consigo trabalhar. Mas se eu fico, né, sem conseguir andar, isso vai me prejudicar. Com certeza. Entendeu? Exatamente. É complicado. Isso é muito complicado mesmo. Beleza, acho que o papo rendeu. Eu vou aproveitar, acho que a gente daqui a pouco tá chegando na nossa hora, mas é o seguinte, uma das últimas perguntas aí. Você falou em todos os esportes que você faz. Tá. Eu surfo, eu faço. Qual esporte que você gostaria de fazer e por algum motivo não teve oportunidade, gostaria de fazer isso aqui, falando do ponto de vista de esporte? Rapaz... Uma questão individual sua. Individual, eu acho massa a galera que faz o wakeboard. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer, é algo diferente. Mas que eu ainda vou fazer, tá no meu roteirinho, tá na minha lista ali. É porque em Salvador não sei nem onde tem. Se me perguntar, eu já vi muito em Brasília, já vi em Curitiba a galera fazendo, nos lagos. É muito feito em lago, né? No mar ainda não vi, mas eu acho legal. Pra quem não sabe, o wakeboard é a lancha te puxa, você vai na pranchinha ali segurando a corda. Eu acho bem interessante. Só mais um parêntese. E antes de você falar, Rafael, e você, Diego, qual é o esporte? Boa. Empurra pra ele também, rapaz. Verdade. Aqui você tem total autonomia. Né? Aí agora fiquei curioso. Eu, na verdade, assim, tem alguns que eu acho interessantes e que, na verdade, eu tenho medo. Por exemplo, eu sempre tive um sonho de pular de paraquedas. Sim. Não tenho coragem. Aí tá faltando isso ainda. E esporte, eu sempre gostei muito de luta, né? Eu lutava taekwondo e tudo. Então, assim, um que eu sempre tive interesse e acabei não fazendo, por motivos, por exemplo, é o jiu-jitsu. Sim. Acho muito interessante a questão da disciplina, você tá trabalhando sob pressão, aprender a sair, né? Se livrar daquela adversidade. Então, seria esse. E agora é a vez dele. Qual é o esporte que ele já tá com a resposta pronta. Eu ia falar uma coisa, mas me veio outra coisa aqui na memória, na mente. Engraçado isso, essa história, né? Eu tenho um filho de 7 anos, vai fazer 8 agora. Ele tá no judô, né? Então ele passou pra faixa cinza. Legal. E aí, todas as mudanças de faixa dele, na escola que ele faz, lá na academia, entra alguém da família no final ali para poder botar uma coisa simbólica ali com ele, né? Participar. Aí a primeira vez eu consegui empurrar o meu afilhado, que é da idade dele, faz judô também. Eu disse, vai ficar os dois ali e faça os dois ali, né? E das últimas 2 vezes eu fui, né? E aí ele tenta, claro, ele quer me derrubar. De alguma forma ele quer me derrubar ali. Tipo, treinou pra isso, né? Treinei pra isso. Como assim? Eu sou faixa cinza e não vou derrubar meu pai, né? E aí, foi por isso que eu lembrei. E aí, me deu vontade de fazer judô. Mas, para poder estar mais próximo dele, também nisso. Também, excelente. E aí, engraçado que há uma semana atrás, eu levei ele para poder cortar cabelo, que inclusive ele briga para não cortar, se dependesse ele ficava lá com o cabelo gigante. E aí a gente conversando com o Marcelo, que é o cara que corta meu cabelo aí há anos, um amigo. E aí eu peguei e comentei, eu disse, inclusive eu tô querendo fazer judô. Eu vou entrar agora ano que vem e vou fazer judô, vou comprar meu kimono, vou começar na faixa branca, porque ele já tá na cinza. Aí ele chegou e disse assim, não, papai, eu não quero que você faça judô. Aí eu disse, por que você não quer que eu faça judô? Aí ele disse, porque... Como é que eu vou ganhar de você? Aí, tá vendo? Se você fizer judô. Aí eu disse, hoje você não ganha, porque você é menor do que eu. Mas um dia você vai ser do meu tamanho. Com certeza. E aí você pode vir ganhar de mim. Tranquilamente. Aí ele falou, mas no futebol, direto eu perco. E aí talvez isso foi uma coisa que me acendeu aí no último mês, de repente, eu nunca pratiquei nenhuma arte marcial. Eu acho que, além da atividade física, né, a questão do mental, do emocional ali, o esporte é importantíssimo. É importantíssimo. E aí, talvez, o judô, vou tentar convencê-lo primeiro. Se um dia vocês me virem aí no Instagram de kimono, já sabe o que é, né? Aí eu vou deixar uma pergunta pra você. Quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? Essa pergunta. Entendeu? A última vez que eu fiz algo novo. Essa é sempre uma dúvida. Só pra pensar, não precisa responder, não. Exato. Verdade, mas é isso. É uma pergunta interessante.
Que às vezes a gente fica, pô, mas eu queria, e a dia, e aí o tempo vai passando, e quando você vai ver... E do primeiro desejo se passaram 6 meses. Perfeito, entendeu? E aí só vai vir de novo. Exatamente. Né? E é legal. E é legal isso daí. Talvez o judô. E um desafio que eu tô querendo aí pro ano que vem é a Ultra Trail, né? Até uma pessoa ali me olhou agora ali e disse assim, o que é que esse rapaz está inventando? Mas ele já inventou coisa pior na vida, entendeu? Mas e aí coincidentemente eu atendi ontem um paciente de lá de Mucugê, né? Que é a prova. E ele mora lá em Mucugê e tal, conversando com ele disse, rapaz, ano que vem você vai ficar lá em casa. Eu disse, meu amigo, é o mundo conspirando para eu poder fazer. Quem sabe, né? É a sua pergunta. Com certeza. Pois é. Então, assim, eu acho que tá chegando aí a nossa hora. Pessoal, foi um episódio, assim, incrível. Acho que esse bate-papo é sempre muito legal, muito, né, fortalecedor de alguns conceitos. Falar de saúde, né, falar de todo esse universo aqui da educação física. Queria deixar aqui, né, nosso agradecimento, meio de Gessé, para que vocês curtam, vocês compartilhem, vocês, né, levem essa mensagem para quem for interessante. Vou deixar um tempinho aqui para Rafael divulgar um pouco também das redes sociais, tudo dele, e encerrar da nossa forma que a gente já sabe, que é fazendo as nossas duas saias justas. Homem com ou com H minúsculo usa saia justa. Saia justa. Mas fala aí, Rafa, deixa aí como o pessoal te contacta, onde te acha, rede social, de que forma. Rede social hoje que eu uso mais é Instagram, é Rafael Zuso Personal, não tem erro, só tem eu. Se tiver outro, é imitação, não sou eu. A foto tá clássica, você vai entrar lá, meu perfil aberto. Tem um pouco do meu trabalho, tem um pouco das coisas que eu faço lá no meu dia a dia. Eu costumo postar bastante. Esse final de ano tá um pouco complicado, porque tá muita correria, eu tô trabalhando muito, né? Antecipando muito treino. Mas tem meu link na bio lá e qualquer dúvida, clica lá, você é redirecionado direto para o meu WhatsApp, vai falar diretamente comigo. Não é ninguém que fala por mim, não. Você vai entrar em contato direto comigo, viu? Qualquer dúvida, só entra lá, clica no link e me manda o WhatsApp. Pronto, excelente. E então, para continuar, né? Quer fazer a primeira? Eu faço logo a primeira, né? Depois você deixa pior para você, entendeu? Rafael, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Eu tenho certeza, né? Como o Diego falou, que quem escutar esse episódio aí vai ter uma mudança de mentalidade muito grande, né? Eu costumo dizer que, assim, o objetivo inicial do podcast é a gente entrar na cabeça de quem tá aí. Perfeito. Sabe? E tentar entender o modelo mental que tem aí, tentar extrair o melhor para nós, né? Porque assim, não teve episódio que a gente gravasse aqui que a gente não saísse com um conteúdo a mais, um aprendizado a mais. É incrível, né? Não é só para quem tá ali assistindo, talvez seja até mais pra gente, né? Inicialmente, porque a gente tá aqui no ao vivo mesmo, né? Então, assim, agradecer, né? Dizer que o HCast ele está à disposição, né? Para quando você precisar voltar e trazer outros temas, e fique à vontade. E a primeira saia justa né, se você pudesse dar um conselho, né, uma orientação, um conselho para esse homem com H minúsculo, de maneira direta, rápida, em cima, o que é que você diria? Objetivo. Simples, prático e objetivo. Vá treinar. Não espere o momento certo, não espere a pessoa certa, faça por você. Dê o primeiro passo, que a vida te dá o caminho. Maravilha. Aí, é isso aí. Curto. É isso aí. Preciso, conciso e claro. Como que eu falo sempre. É a mensagem. Tem que ser a mensagem final. Objetividade. Muito bom. E a segunda é o seguinte, Rafa. Quem você acha, assim, que, como uma sugestão, que valeria a pena estar aí, sentado no seu lugar, passando também uma mensagem aqui para os nossos, né, espectadores, trazendo um conteúdo legal do universo masculino? Cara, eu vou deixar o nome dele, é Marcelo Tourinho, o Instagram dele é esse também, ele é fotógrafo esportista, né? Então, assim, ele fotografava a galera do surf, que eu gosto de surfar, e daí ele foi meio que pro futebol e pra corrida de rua. Então, o Instagram dele é o próprio portfólio dele, tem tudo que ele faz lá, a área dele, é bem legal, acho bem bacana o trabalho dele. Pô, bem interessante. Marcelo Tourinho. Legal. Aí você vê como vão surgindo as coisas, né? Porque é um mundo novo, né? Isso aí do fotógrafo. Da fotografia? Com certeza. De esporte, né? E aí, meu amigo, eu tenho que evitar entrar no fulano de tal, porque toda vez que você entra tem uma foto, você quer comprar uma foto. Exatamente. Essa brincadeira. Não é? Pois é. Então, maravilha. Rafael, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, pelo convite. Maravilha. Então, vamos nos despedindo aqui desse episódio. Tenho certeza
certeza aí que vai ser muito proveitoso para você que está aqui nos assistindo. Então, como disse Diego aí, curta, compartilha, comente. Eu costumo dizer, encaminhe para o seu amigo, para o seu inimigo, para o pai, para a mãe. Faça essa boa informação circular, porque assim, o mundo da rede social, da internet, está cheio de informações boas e muitas ruins. E a gente tem que fazer circular essa boa informação. Então, é isso. Maravilha.